Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Que o Senhor possa assim estar nos dirigindo nesse momento, onde nós estaremos lendo e meditando na porção da sua palavra. E esse texto em que nós estaremos meditando, irmãos, com certeza bastante conhecido por todos vocês, porque nós agora estaremos lendo e meditando no livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 12. E nos diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos farei, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse texto, irmãos, quando o Senhor hoje, no período da tarde ainda, colocou assim no meu coração, eu não sei, mas às vezes, irmãos, nós temos em muitos momentos na nossa vida alguns fatos, algumas coisas que nos acontecem e que muitas vezes atrapalham a nossa santidade, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E quando esses fatos assim acontecem em nossas vidas, é motivo de tristeza para o nosso Deus. E quando nós reconhecemos isso, também nos traz tristeza ao nosso coração. Nós, nesse texto também, nós aprendemos que, nessas palavras de João, foi as últimas palavras que o Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, disse antes da última ceia que ele celebrou com seus apóstolos. Era o momento em que ele, nessa despedida, ele também diz que estaria enviando o Espírito Santo para que estivesse no meio do povo. Esse Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vos também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Esse texto rico, irmãos, ele também ainda nos ensina algumas coisas. Primeiro, a comunhão com Cristo é a essência da vida cristã. Também nos ensina, irmão, que a oração é uma forma de permanecer ao lado de Cristo. Ainda mais nos ensina que o amor mútuo entre os discípulos é uma expressão da fé e da ligação com Cristo. Ainda nos ensina, irmãos, que a palavra de Deus é um grande purificador. E mais, que a santidade é um objetivo que nós devemos buscar
a cada minuto das nossas vidas. E diz que a alegria completa está em Cristo Jesus. Eu quero destacar, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, um versículo que talvez tenha sido ele que o Senhor colocou no meu coração para que nós estivéssemos meditando, fazendo uma breve meditação nesta noite. E esse versículo é o versículo do número 12, onde ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não vou falar, irmãos, de ninguém mais, a não ser falar por mim mesmo. Todos nós dizemos que amamos a cada um de nós que aqui estamos. Muitas vezes nos abraçamos dizendo: eu te amo, meu irmão. Muitas vezes estamos juntos e proclamamos um amor de um para com os outros. Mas, muitas vezes, fatos que às vezes acontecem na vida do homem, na carne, faz com que nós, às vezes, nos esquecemos. E não esquecemos e não nos deixas simplesmente amar ao nosso próximo. Mágoas do homem, mágoas da carne, mas nós precisamos ver e aprender que não importa nada que possa acontecer em nossas vidas, nada nos dá o direito de não amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É preciso, meus amados irmãos, que a gente reflita no nosso dia a dia, que nós estejamos sempre prontos e buscando a palavra do nosso Deus, colocando no nosso coração e deixando que ela frutifique a cada dia mais. É preciso que a cada dia de vida que nós temos, é preciso que nós busquemos a santificação, porque é desta forma que o Senhor quer que nós vivamos. Irmãos, é muito importante o amor mútuo entre nós, porque esse amor mútuo existia entre os apóstolos de Cristo Jesus. Quando Jesus disse que é preciso que nós nos amemos, assim como Ele nos amou, sabemos que aquilo que Ele fez, nenhum de nós temos na carne condição de fazer. Mas é preciso que nós olhemos para nós, olhemos para a palavra do nosso Deus e assim venhamos a proceder. O Senhor aqui diz no início desse texto que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele também diz que todo ramo que estando em mim, ou seja, estando no Senhor Jesus, que não dê frutos, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produzam mais frutos ainda. Hoje cedo nós falamos, no período da nossa escola dominical, duas coisas importantes sobre o que é ser seguidor e o que é ser discípulo de Jesus. E nós temos que buscar a cada dia mais sermos e agirmos como discípulo, não como seguidor. Porque seguidores, na essência da palavra hoje, muitos, não sei aqui na igreja, mas a gente vê pessoas conhecidas que têm 2, 3, 4 mil seguidores. Mas essa coisa da carne, cara do mundo. O discípulo é aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador, é aquele que aprende desse Jesus para colocar em prática no seu dia a dia. E nós precisamos, irmãos, não sermos seguidores, mas sermos discípulos do nosso Deus. A palavra ainda diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando o Senhor diz que quando nós permanecemos nele, quando nós estamos nele, Ele também vai permanecer em nós e vai continuar junto de nós. É uma promessa que Ele fez e certamente não falhará, porque Ele é verdadeiro, porque Ele faz tudo aquilo que prometeu. Nós falhamos, nós deixamos, às vezes, de cumprir os nossos votos. Nós muitas vezes nos esquecemos da aliança que tanto temos estudado pela manhã aqui, da aliança que o Senhor fez conosco.
Também já falamos daquela aliança que foi quebrada por Adão e Eva, mas também nos fala da aliança que foi restaurada através de Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, estar alicerçados nas verdades, na palavra do nosso Deus. Mais uma vez ele diz que ele é a videira e que nós somos os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e ao apanharão e lançarão no fogo que queima. Quando eu olhei para esse versículo que fala daquele ramo que é jogado fora, porque não frutificou, que ele é jogado fora e de repente ele é queimado. De repente eu senti um calafrio quando lembrei do homem, quando ele não tem a salvação em Cristo Jesus, e que um dia ele vai ser lançado no fogo ardente do inferno. Só que eu não sei, os irmãos, se podem de repente avaliar, ou pelo menos pensar como seria. Quantas vezes nós queimamos assim a pontinha do dedo, e como dói, né? Como incomoda. Vocês já imaginaram o corpo todo sendo queimado permanentemente? Sejamos, irmãos, como Jesus, uma videira que frutifica, uma videira que dê frutos. Não vamos permitir, amados irmãos, que nada e ninguém nesse mundo possa nos atrapalhar e nos tirar a vida eterna. Porque tem também aquela palavra que diz, que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. E nós precisamos pensar nisso com verdade. E, na verdade, nós temos que estar verdadeiramente sendo verdadeiros conosco mesmo. Porque se a cada momento, irmãos, em que nós tivermos qualquer coisa com um irmão ou com alguns irmãos, se nós não tomarmos uma providência urgente e repelir isso do nosso coração, nós vamos entristecer o nosso Senhor e certamente estaremos caminhando para nos perdermos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, irmãos, que coisa linda esse versículo. Quando nós estamos em Cristo Jesus e Ele está em nós, tudo aquilo que nós pedimos, Ele nos atende no tempo dele, mas Ele nos atende. E Ele só vai nos atender se o desejo do nosso coração for bom para nós. Porque se não for bom para nós, Ele não vai nos dar, porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. É preciso, irmãos, que a gente não vacile. Senhor, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não diz meus seguidores, mas diz meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e do seu amor permaneço. Amados, eu diria para vocês uma coisa, que o nosso Senhor, quando Ele estava, conforme dissemos, aqui se preparando para participar de uma última ceia com seus apóstolos, e que nesse mesmo momento Ele dizia e disse que Ele estava indo, mas que Ele estaria enviando o Espírito Santo, para que pudesse estar no nosso meio, assim como hoje. E nós estejamos sendo, acalmados, nós estejamos sendo assim, esclarecidos da palavra de Deus através dos seus ensinamentos, e estejamos hoje, apesar de todas as dores, estejamos sendo consolados por esse Santo Espírito do Senhor. E o Senhor também nos disse que
Ele estaria indo. E ele estaria indo para quê, irmãos? Para nos preparar lugar, para que um dia nós estivéssemos também junto ao Pai. É uma promessa, irmãos, que vai se cumprir. É uma promessa que é real. Jesus está voltando. Jesus virá para nos buscar. Jesus virá para nos cumprir aquilo que prometeu. E um dia nós estaremos gozando de paz, sem tristeza, estaremos gozando de tranquilidade, estaremos no paraíso celestial. E penso que é para isso que nós aqui estamos, para buscar a palavra do Senhor, para buscarmos o seu entendimento e para cumprirmos, acima de tudo, fazer aquilo que ele me ensinou. Bem-aventurado aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam. Porque de nada adianta, irmãos, nós conhecermos e não colocarmos em prática na nossa vida. O Senhor nos deixou uma tarefa essa que os anjos queriam fazer. Mas o Senhor disse, não, vocês não vão fazer. Quem vai fazer é o Geraldo, quem vai fazer é o Alex, quem vai fazer é o Luiz, quem vai fazer é o Valci. Nós temos uma missão aqui nesta terra, irmãos. Nós temos aqui algo muito importante para fazer, porque é assim que o Senhor determinou e é assim que nós precisamos fazer. Agora, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor destinou para que nós fizéssemos, primeiro, irmãos, nós temos que estar em paz com Cristo Jesus. Mas para que nós estejamos em paz com Cristo Jesus, é preciso que nós estejamos em paz com os nossos irmãos aqui que vemos. Para que nós possamos cumprir esse mandamento de Deus em nossas vidas, é preciso também que nós conheçamos o máximo possível da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque de nada adianta nós queremos também fazer aquilo que o Senhor nos mandou, se nós não tivermos com a nossa cabeça, o nosso coração solidificado nas verdades que Ele nos ensina a cada dia que nós aqui estamos. Nós sempre comentamos, irmãos, aqui pela manhã, que nós gostaríamos que a igreja estivesse mais junto no período da escola dominical, que os irmãos pudessem estar participando da escola bíblica dominical, assim como nós gostaríamos muito que esses bancos estivessem cheios e que nada pudesse estar atrapalhando a nossa vida com Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos aprender, queridos, que nós não podemos permitir que nada e ninguém atrapalhe a nossa comunhão. Engana-se aquele que diz, eu oro na minha casa, eu leio a palavra na minha casa, não adianta. Essa comunhão aqui é algo que o Senhor quer que nós façamos. É preciso estarmos unidos, porque unidos nós somos muito mais fortes. Nós podemos muito mais do que individualmente. É preciso, irmãos, que a gente chegue a esta verdade, que é o de participar mais das coisas do nosso Deus. Eu tenho orado, irmãos, nesse sentido, e oro todos os dias, às vezes muito mais de uma vez durante o dia. E todas as vezes que eu estou diante do Senhor em oração, se tem algo que eu não me canso de fazer, é orar pela nossa igreja, é orar pelos irmãos que muitas vezes ficam distantes, é orar para que o Senhor possa estar avivando no coração de cada um ausente o desejo de estar aqui na casa do Senhor. Quando nós falamos, irmãos, para que nos amemos uns aos outros, eu quero também fazer um questionamento, uma pergunta. Existe algum problema na tua vida, no teu coração, que impeça que esta comunhão com teu irmão seja real, seja verdade?
Alguma coisa está atrapalhando você de vir à escola dominical. Alguma coisa está atrapalhando você a ouvir o culto do Senhor. Peça misericórdia ao Senhor. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. E não deixe que nada e ninguém atrapalhe a sua comunhão com a igreja e a sua comunhão com seus irmãos. É preciso, irmãos, que nós estejamos a cada dia mais nos preparando, porque que Jesus vai voltar é certo. Agora o dia, a hora ninguém sabe. E na hora que ele, segundo a palavra diz que ele virá como um relâmpago, a gente não sabe como vai ser isso, mas a gente sabe que ele vai voltar. E também diz a palavra que na hora em que ele voltar, será muito tarde para a gente se arrepender dos pecados, será muito tarde para que a gente possa almejar o descanso eterno junto ao Pai. Irmãos, talvez o que tenha me feito, o que o Senhor tenha me colocado diante de mim nesta noite, conforme já falei também no início, trazer hoje essa breve meditação para os irmãos, seja o versículo 12, que diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero, irmãos, também, nesse momento, estar dizendo a cada um de vocês, se alguma coisa fiz que tenha magoado alguém, eu declaro em nome de Jesus, me perdoe. Se alguma coisa fiz que entristecia alguém, me perdoe em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor, Ele exorta quem ama. E muitas vezes, essa questão do irmão para com o irmão provoca em nosso coração uma tristeza muito grande. E não é bom que nós, servos do Senhor, vivamos em tristeza. Por pior que sejam as coisas, por pior que sejam aquilo que talvez esteja acontecendo em nossas vidas, nós não podemos deixar de crer que o Senhor tudo pode. E nada e ninguém vai deixar que aconteça contigo. Nada daquilo que já não esteja no livro da vida de cada um de nós. Irmãos, é preciso que nós tenhamos essa consciência. É preciso que nós abracemos a causa de uma forma sólida, de uma forma que o Senhor vai nos abençoar. Irmãos, tudo que te vier às mãos para fazer, faça segundo o teu coração. Não permita que aquilo que vier às tuas mãos não perca a oportunidade de deixar de fazer, porque não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós estejamos unidos, nos amando e que nós possamos ter condição de estarmos fazendo a sua vontade. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E eu ainda quero deixar um versículo com os irmãos que encontram no livro de Isaías, no capítulo 40, o versículo 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim deve ser a nossa vida. Que nós possamos olhar para essa palavra como uma regra de fé e prática. Que nada que esteja fora deste livro seja praticado por nenhum de nós. Que nós possamos a cada dia mais sermos amáveis, parceiros, solidários e muitas vezes, irmãos, os irmãos que nós temos, muitas vezes, às vezes estão tristes, às vezes estão com o seu coração, sabe assim, compungido, e muitas vezes nós não percebemos.
mas nós não percebemos porque muitas vezes nós não conhecemos o irmão. Então nós não sabemos se as suas ações, as suas atitudes estão diferentes ou não. Logo, irmãos, eu quero dizer para vocês, é preciso que nós estejamos mais juntos, que nós possamos nos conhecer cada dia mais, que nós possamos, de repente, olhar para o olho do irmão e saber, mesmo que ele não diga nada, que algo não está indo bem. E muitas vezes, o irmão que às vezes está precisando de alguma coisa, na grande maioria das vezes, não é de dinheiro, muitas vezes não é de nenhum bem material, muitas vezes tudo aquilo que o nosso irmão precisa é de um abraço, é de uma palavra amiga, é de um afago, é de um carinho. Então, irmãos, que o Senhor esteja assim nos abençoando nesta noite, que o Senhor possa assim estar nos guardando. Que o Senhor possa assim estar a cada dia mais nos dando a condição, a condição de estarmos aqui, na sua casa de oração, para podermos aprender mais e fazer a cada dia mais a vontade do nosso Deus. Porque Ele é rico em perdoar, mas é preciso que a gente confesse os nossos pecados. É preciso que a gente esteja cada dia mais junto com cada um dos que aqui se encontram. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor possa fazer resplandecer em nosso rosto a sua vontade. E que a gente não se furte de fazer essa vontade do Senhor. E que nós, na palavra e na casa do Senhor, a gente possa fazer tudo aquilo que vier em nossas mãos. Mas se algum momento, alguma coisa vier em que nós não tenhamos a condição de fazer, dobre o joelho, peça a Ele que te dê essa condição. Mas nunca trate com o Senhor algo que você não vai fazer, literalmente. Amém? Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.